Seja bem-vindo mais uma vez à nossa série dos eventos finais da profecia da Bíblia. Ontem nós tivemos uma lição que falava exatamente sobre a predição de impérios mundiais. E nós terminamos vendo que Deus tem um plano de estabelecer um reino eterno, um reino que não passará para nenhum outro reino. Um reino de paz, um reino de harmonia, em que haverá paz entre as pessoas com os animais e entre as pessoas para com outras pessoas, ou entre os animais com outros animais. Mas então a pergunta que não quer calar é a seguinte: afinal de contas, quando é que será o tempo em que vai se estabelecer este reino? Hoje, exatamente, vamos falar acerca do tempo que está se esgotando no planeta Terra. Olha, Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, ele respondeu uma pergunta que os discípulos lançaram. Os discípulos disseram o seguinte: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo começou a detalhar os sinais que indicariam a proximidade da sua volta e do estabelecimento do seu reino aqui na Terra. O primeiro sinal que ele deu foi o sinal da guerra. Ele disse no versículo 6 a 7, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Olha, nós sabemos que o nosso mundo já presenciou muitas guerras e duas grandes guerras marcaram o nosso planeta. A Primeira Guerra Mundial, na qual morreram cerca de 20 milhões de pessoas, e a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram cerca de 50 milhões de pessoas. Jesus Cristo falou de que o mundo testemunharia guerras, e essas guerras seriam guerras que poderiam abranger quase todo o planeta e ao mesmo tempo seriam guerras de maior intensidade. E isso é o que nós estamos a ver nos dias de hoje, em que todas as nações estão falando de paz, mas preparando-se para a guerra. Olha, o segundo sinal que Jesus falou é o sinal da fome. Ele disse: haverá fome em vários lugares. E nós hoje, de acordo com as estatísticas feitas, nós temos a informação de que 820 milhões de pessoas no mundo estão malnutridas, não têm alimentação condigna. 35 mil crianças morrem a cada dia por falta de alimentos. Isso é doloroso. Jesus falou de que nos últimos dias haveria uma fome global. Todas as nações do mundo estão preocupadas por causa da queda na bolsa dos valores e isso ocasiona a falta de alimentos para a população. Outro sinal que Jesus falou é o sinal dos terremotos. Ele disse no versículo 7, haverão terremotos em vários lugares. E nós, segundo as estatísticas, sabemos que desde o ano 2000, o mundo registra cerca de 6 mil grandes terremotos a cada ano. Olha, isso é demais. Jesus Cristo falou de que haveriam terremotos em vários lugares. Ainda outras coisas que Jesus mencionou no versículo 21, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, ele disse o seguinte: haverão coisas espantosas. Quando se fala de coisas espantosas, são coisas que os discípulos nem imaginavam sequer que poderiam acontecer. O que significa que seriam fenômenos que até naquela altura era antes de começarem a acontecer. O que é que ele disse? No versículo 25, ele diz que haveria o bramido do mar e das ondas, e isso ocasionaria muitos desastres. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 8, fala de que haveriam desastres aqui no planeta Terra. Olha, nós sabemos quando se fala do bramido das ondas e do mar, está-se a falar daquilo que nós, na linguagem de hoje, chamamos de tsunamis. E esse fenômeno é um fenômeno que há anos atrás, há séculos ou há milênios atrás, não era frequente, senão que talvez nunca havia se registrado. Mas nos nossos dias, isso já é algo tão frequente. Já presenciamos no nosso planeta situações em que o mar já bramiu e as ondas do mar já se elevaram a uma altura de 40 metros e invadiu a Terra até uma distância de mais ou menos 10 quilômetros, destruindo pessoas, cidades e muitas infraestruturas. Isso é demais. Nós temos o exemplo do tsunami que aconteceu na Ásia em 2004 e muitos outros tsunamis. Aquele tsunami de magnitude de 9.1 que matou cerca de 23 mil, ou seja, 230 mil pessoas foram mortas por aquele tsunami. Olha, criou também um desastre indescritível, uma destruição indescritível. Outro sinal que Jesus falou é o sinal das pestes. No versículo 7 de Mateus 24, ele diz: e haverá pestes. O que são pestes? Pestes são doenças pragmáticas, doenças que não têm cura certa, doenças que os cientistas, os médicos lutam à procura de soluções, mas não conseguem ter uma solução exata.
Nós temos o exemplo de SIDA. A Organização Mundial da Saúde diz que atualmente temos mais de 40 milhões de pessoas que se encontram infectadas pelo vírus do SIDA. Temos outras doenças virais como a ébola, temos a febre aviária, o sarampo, temos também vaca louca, malária, febre suína, muitos outros tipos de pestes que surgem a cada dia. E nos nossos dias estamos lidando com a pandemia da Covid-19. E, segundo as estatísticas, mais de 4 milhões de pessoas já foram infectadas no mundo e mais de 300 mil pessoas já morreram por causa desta pandemia. Tudo isso, Jesus falou que ia acontecer no tempo do fim, como sinal da proximidade do estabelecimento do seu reino. Outro sinal é o sinal do medo. Em Lucas 21, verso 25 até 26, diz que os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. As pessoas nos nossos dias estão vivendo sem a certeza do amanhã. Muitas pessoas pegam doenças psicológicas por causa do pensamento e do medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Algumas das coisas das quais as pessoas têm medo é por causa do aumento da população. Outras pessoas olham para o colapso econômico mundial, a caída da Bolsa dos Valores. Isso preocupa as pessoas. A destruição da camada do ozono por causa do aquecimento, ou seja, por causa da poluição do ar, que ocasiona o aquecimento global. Essa também é uma outra razão que faz as pessoas se preocuparem. O fabrico de armas nucleares e a sua circulação na forma de terrorismo mundial. Isso também deixa as pessoas intranquilizadas, o que faz com que, na verdade, haja tanta preocupação e as pessoas sofram do medo. Outro sinal é o sinal da pregação do Evangelho. No Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo. Olha, no momento em que Jesus falou isto, não parecia ser algo real. Primeira coisa, ele estava falando isto para 12 homens que nem haviam estudado. Em segundo lugar, eles não conheciam o mundo todo, porque era antes de se conhecer o mundo todo, o planeta Terra. Em terceiro lugar, eles não tinham condições para atravessar mares. Em quarto lugar, eles não tinham o domínio das línguas estrangeiras para pregar o Evangelho. Então, tudo parecia que cairia abaixo. Eu acredito que nem os próprios discípulos de Jesus não entendiam isso. Mas hoje nós conseguimos ver como é que o Evangelho está se expandindo no mundo. Através da tecnologia, o Evangelho é pregado através da televisão, satélite, internet e muitos outros meios de comunicação. Olha, esta realidade ou esta verdade está se cumprindo nos nossos dias. Outro sinal que Jesus falou é o sinal de Sodoma. O que ele falou? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 28, diz: assim como foi nos dias de Sodoma, assim também será no dia em que o Filho do Homem aparecer. O que estava a acontecer nos dias de Sodoma? O livro de Judas, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: assim como em Sodoma e Gomorra se entregaram à fornicação e foram após outra carne, foram postas como exemplo sofrendo a pena de fogo eterno. Se você não entendeu bem o que estava acontecendo em Sodoma, naquelas duas cidades, em Sodoma e Gomorra, as pessoas eram homossexuais. Havia a prática da homossexualidade como algo legal para aquela nação. Fato é que quando Deus mandou os anjos, eles até queriam se deitar com os anjos, lhes confundindo com meros seres humanos. E Jesus disse que se vocês verem o comportamento que se tomava lá em Sodoma e Gomorra se repetir no planeta Terra, então saibam que eu estou quase a voltar. É um dos sinais. Nós estamos a viver hoje num mundo que considera como preconceito quem fala contra o homossexualismo, contra o lesbianismo ou contra muitas outras formas de perversão no relacionamento conjugal. Mas a Bíblia declara enfaticamente que quando o mundo começar a provar tudo isso, então isso significa que Jesus está quase a voltar. É um dos sinais da sua volta. Outro sinal que a Bíblia menciona é o sinal do meio ambiente. Em Isaías 51, verso 6, diz que a terra envelhecerá como uma túnica. Olha, nos nossos dias, a revista Time já publicou uma notícia na qual vinha com a capa: preocupe-se e esteja muito preocupado. Por que é que eles diriam para se preocupar e estar muito preocupado? Por uma razão. Eles falam na revista de que as zonas polares, as regiões polares onde as águas continuavam, ou seja, permaneciam congeladas,
estão agora se derretendo por causa do aumento do aquecimento do Sol. E quando isso se derrete, preocupa eles, porque há sinal de que pode o mar aumentar o seu volume e invadir a Terra. Daí que eles lutam de tudo para avisar as pessoas para poderem reduzir a poluição do meio ambiente. A Bíblia já falava que a Terra vai envelhecer como se fosse uma vestimenta. Outro sinal é o sinal do Espiritismo. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz que nos últimos dias muitos se apartarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, a Bíblia menciona que muitas pessoas no fim dos tempos, eles deixariam de crer em Deus e passariam a confiar nas doutrinas de demônios. E como nós conseguimos ver, existem muitas religiões ocultistas nos nossos dias, que têm maneiras secretas, sociedades secretas que buscam espíritos, poderes, mas que não sejam o poder de Deus. Então, essa demanda na busca desses poderes espirituais do maligno, a Bíblia já mencionava isso como sendo um dos sinais da proximidade da volta de Jesus. Outro sinal é o sinal da zombaria. A primeira carta a Timóteo, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo onde está a promessa da sua vinda. E em Mateus 24, versículo 37 a 39, nós encontramos aí outro sinal, que é o sinal de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé foi um homem mandado por Deus para construir uma arca e chamar as pessoas a entrar na arca para poderem escapar da cheia. Mas as pessoas, durante os 120 anos de pregação de Noé, as pessoas achavam que ele fosse louco, ridicularizavam a ele e não se davam conta das suas mensagens. Por fim, Noé entrou na arca e as pessoas mais tarde vieram, quando já era tarde demais, e se perderam pelo dilúvio. Olha, amigo, nos nossos dias de muita correria e muita preocupação, as pessoas andam tão ocupadas e preocupadas com os assuntos da vida, ou talvez com simples diversões, que não conseguem ver o cumprimento dos sinais que ditam a proximidade da vinda de Jesus. Daí que os sinais que Jesus colocou, ou que mencionou como sinais que mostram a proximidade do perigo, as pessoas não conseguem ver e, no fim das contas, vão cair no perigo. Jesus, ao nos dar estes sinais, ele não nos dava para termos pânico. Ele somente mencionou isto por amor, para que as pessoas possam estar precavidas e preparadas para tal. Sendo assim, no livro de Lucas 21, versículo 28, ele diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora, Jesus diz que quando vocês verem esses sinais acontecerem, então olhai para cima. Este simbolismo significa buscar a Deus. Devemos buscar a Deus quanto mais vemos os sinais acontecerem, porque a nossa redenção estará tão próxima. Jesus está voltando em breve. Estes sinais não aparecem ao acaso, são preparativos para você e eu nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele quando Ele voltar. Olha, Jesus morreu porque te ama. Ele quer salvar você, mas você precisa tomar uma decisão. Por que não escolher a Jesus Cristo agora? Por que não entrega a sua vida agora? Por que você não procura mais meios, saber mais sobre o que precisa fazer enquanto estes sinais decorrem, para que naquele dia você faça parte do seu reino? Se for essa a sua decisão, eu te convido a orar. Vamos orar? Enquanto eu oro, você também entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer porque pelo seu amor nos deu a oportunidade de conhecermos estes mistérios e por seu amor o Senhor nos oferece o dom da salvação. Esteja com o irmão que está assistindo este vídeo. Esteja com a irmã que está assistindo este vídeo. Toque o seu coração e desperte, Senhor, os seus anseios. Desperte a sua atenção para que veja em que tempo estamos vivendo e se prepare para receber-te naquele dia que o Senhor estabelecer o seu reino. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.